Não é de hoje que tratam o Corinthians muito menor do que ele realmente é. Diretorias essas que estão acabando com o nosso clube. Negociações bizarras. Olhar para o clube como ele não merece. Estão fazendo com que nós nos tornemos um clube possivelmente pequeno nos próximos anos. É assustador, mas é isso que vem acontecendo. Existe muita coisa obscura, muita coisa estranha acontecendo no Corinthians. E elas estão passando por debaixo do pano e a gente não está reparando. Eu vou falar algumas delas, não todas, um pouquinho sobre elas e falar duramente sobre Duílio Monteiro Alves e a chapa Renovação e Transparência. Pode parecer repetitivo, mas não dá, não tem como continuar. Os erros acontecem e as falas são piores ainda. Eles não entendem, parece que o que estão fazendo, ou nos acham otários, nos acham burros e pensam que nós nunca vamos nos levantar e criticar. As coisas têm que mudar e têm que mudar urgentemente. Agradeço a vocês que estão aqui hoje. Sejam muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativar o sininho para que vocês recebam os vídeos quando sair. Estou sempre tentando postar aqui para a gente ficar sempre a par do que está acontecendo com o Corinthians. Primeira coisa de todas que ficou escancarada essa semana foi como o Corinthians negocia mal os seus atletas. E essas negociações elas acontecem por diversos fatores. Não é simplesmente que eles não sabem negociar, é porque eles nos colocaram num buraco onde nós nos tornamos frágeis em negociações contra qualquer clube, contra qualquer atleta, contra qualquer empresa que venha tentar negociar conosco. É claro que a base do Corinthians pode não produzir atletas em alto nível, como outras bases do Brasil promovem. Mas é óbvio que a gente produz jogadores e recebe por esses jogadores muito menos do que o merecido, muito menos do que o que a gente deveria ganhar. Um dos fatores para mim, e talvez o principal fator disso, é o seguinte. A base do Corinthians, como eu disse, não tem... É difícil a gente não ver jogadores craques, grandes jogadores. Jogadores que a gente vira e fala, pô, esse jogador é diferente. Mas a gente vê bons jogadores, jogadores com nível de atuar em times bons da Europa, em times até mesmo do primeiro escalão da Europa. Mas um problema grandiosíssimo que tem na base do Corinthians é o seguinte. A base do Corinthians, ela é meio que loteada. Então você tem grandes jogadores em quantidade, né? Você tem um grande número de jogadores, mas esse grande número de jogadores estão em poucos empresários. Então, um exemplo, você tem, sei lá, 100 jogadores, e esses jogadores estão distribuídos na mão de 5, 6 empresários que dominam essa base, que dominam o cenário dentro do Corinthians. Então eles escolhem, na sua grande maioria, quem vai estar na base, quem vai sair, às vezes muito o quanto que ele vai receber, o quanto que esse jogador vai valer. Porque quando você tem o domínio, você consegue fazer as coisas do jeito que você quer. E por que que isso acontece? Por que que o Corinthians é essa bagunça? A gente se colocou num grandiosíssimo problema de dívidas. Essa chapa Renovação e Transparência se colocou nesse problema. Hoje, a gente deve mais de 900 milhões só do clube, tirando a Arena, que deve estar devendo mais de 1 bilhão de reais. E aí o que que acontece? As dívidas, elas aumentam e em um determinado momento você precisa pagar. A gente está vendo diversos jogadores vindo cobrar dívidas do Corinthians. Michel Macedo, Ramiro, o Júnior Moraes, Bozelli. A gente está no Transferban por culpa dessas dívidas que a gente não consegue pagar. Dívidas que eram de um determinado tamanho e que aumentaram muito por incapacidade do Corinthians, por culpa do Corinthians. E nós temos ali, o Corinthians tem aqueles empresários que são mais próximos, que são mais chegados no Corinthians, que a gente sempre vê, fulano de tal foi vendido, quem que era o empresário? Era esse. Outro fulano foi vendido, quem que era o empresário? Era esse. São sempre os mesmos. E muitas das vezes esses caras fazem o quê? O seguinte, eu te empresto tanto dinheiro que você precisa, mas eu quero porcentagem de X jogador. Ou eu tenho tal jogador em tal clube, eu quero colocar ele dentro do Corinthians. E dessa forma, o Corinthians vai se desfazendo de porcentagem de jogadores, vai se desfazendo muitas vezes de qualidade de jogadores para conseguir ter um dinheiro para pagar uma dívida, ter um dinheiro para pagar o salário dos atletas, ter um dinheiro para contratar um jogador pontual.
E aí o Corinthians, que poderia ter, se não 100%, mas próximo de 100% dos direitos dos jogadores da sua base, muitas das vezes tem 30, 40, quando não tem menos. E aí na hora de negociar um atleta, que você, sei lá, pega um atleta para negociar ele, aí o Corinthians vende ele no total por 10 milhões, tá? Um jogador vendido por 10 milhões. Se o Corinthians tem 30%, o Corinthians vai receber 3 milhões disso. O restante vai ficar muito na mão dos empresários desse atleta, que fizeram aquele empréstimo, e do próprio atleta, cara. E aí você vira e fala, pô, mas um jogador aí que foi vendido por 15, o Corinthians tem direito a... foi vendido por 10, o Corinthians tem direito a 3. A conta nunca vai fechar, cara. Você vai ter que vender 1 bilhão de jogadores para conseguir lucrar. Por que muitas das equipes brasileiras conseguem agora um certo dinheiro para investir no seu time? O Flamengo é um caso claro disso. É óbvio que teve uma administração que botou os pés no chão, mas o Flamengo fez o seguinte, cara, eu tenho bons jogadores, jogadores com potencial. Eu não tô morrendo de fome, eu vou fazer o seguinte, cara, chegou aqui para contratar, sei lá, o Vinícius Júnior, mano, eu vendo por X. Tá bom, a gente sabe que o cara é bom, a gente sabe disso, a gente tem o dinheiro, a gente vai pagar. O que o Flamengo faz com o dinheiro que recebe? Cara, com esse dinheiro eu consigo pagar grande parte das minhas dívidas ainda, e eu consigo investir em jogadores que ou bateram na Europa, não deram certo, mas aqui no Brasil são diferentes, ou eu contrato os jogadores bons aqui do Brasil e monto um super time. Com isso, eu vou ganhar títulos, eu vou ter mais patrocínios, eu vou ter renda de estádio, e esse ciclo ele se torna um ciclo meio que eterno, cara. Você vai sempre ganhando, vai entrando dinheiro, você vai reformulando o seu elenco, sempre mantendo o nível, coisa que o Corinthians não faz. O Corinthians precisa, para fazer, sei lá, o valor de um Vinícius Júnior, não estou falando de qualidade técnica, mas para fazer o valor de um Vinícius Júnior, precisa vender uns 5, 6 caras, velho. É absurdo, é angustiante, mano. Mas é o que acontece com o Corinthians. E muito disso é por quê? Porque antes mesmo desses caras surgirem no profissional, eles já estão com os seus valores, com a sua porcentagem ali, totalmente fatiado. E na grande maioria, o clube, o Corinthians, é o que tem a menor porcentagem. Chega na hora da venda, a gente não ganha nada. Mas também tem o fato de que, prestem atenção, o Corinthians sempre vende jogadores para Ucrânia, para a Rússia, para um time pequeno de Portugal. A gente nunca consegue vender um jogador para um grande centro, né? Para um grande clube, para nada. É sempre um Pedrinho que vai para um Benfica, no melhor dos casos. É sempre um Malcom que vai para um Bordeaux, os 4 caras agora que foram para um Zenit, ou um Shakhtar, um Dinamo de Kiev. Nunca a gente vende, sei lá, mano, para um time médio da Premier League ou para um time médio da Alemanha, não. É sempre para times pequenos por valores irrisórios. Por que isso acontece? Não soa meio estranho? Não soa meio... Pô, jura, mano, que a gente só consegue vender isso? Jura que a nossa base, que ganha vários títulos, não tem potencial demais? É estranho, mas entra muito nisso que eu digo de uma diretoria que tá sempre no gargalo financeiro porque ela mesma se colocou lá e sempre porque os empresários, e aí às vezes entra até o desejo do atleta, querem sair do Corinthians para tentar ir para um time médio da Europa, ir para um time até pequeno da Europa e depois tentar uma transferência maior para um grande clube, gerando um dinheiro muito maior. O caso mais emblemático disso é o Marquinhos. Foi vendido por nada, por troco de bala para Roma, e pouco tempo depois tinha sido vendido por um valor gigantesco para o Paris Saint-Germain. Isso mostra um problema gigantesco do Corinthians e que eu não acredito que se entrar nova diretoria e a diretoria for da mesma chapa, vai mudar. Isso precisa ser alterado desde lá da base, desde lá do começo. Mas a tendência é que não mude. E aí eu queria falar um pouquinho só sobre essas últimas vendas, tá? Foi concretizada a venda do Pedro por 9 milhões de euros. Eu falei no vídeo de ontem rapidinho, mas a gente vendeu o Pedro por 9 milhões de euros por 50% dos direitos dele. E o Corinthians fica com 30%. O Corinthians tinha 80%, vendeu por 9 milhões. É bizarro de ruim essa venda. Bizarro de ruim. E para piorar, o Alessandro ontem veio e falou assim, o clube precisa vender para pagar dívidas. Se não vender, a gente não paga dívidas. Em certa parte eu concordo. Os clubes brasileiros, eles vivem numa realidade de que a gente precisa vender
para conseguir pagar as dívidas. É óbvio. Mas jura que você vai conseguir pagar dívidas consideráveis com uma venda de 9 milhões para um atleta que, com toda certeza, valeria muito mais do que isso? Afinal de contas, muita gente lá dentro do Corinthians falou que o Pedro era uma das maiores promessas dos últimos tempos do Corinthians. Se não a maior promessa. E a gente vendeu por 9 milhões? Jura que é real isso? E o pior, a gente vendeu ele numa negociação bizarra para o mesmo time que já tinha levado Robert Renan, Mantuan, Duqueiroz e até o goleiro Ivan também, que voltou agora, mas enfim, foi no pacote. A gente vendeu 5 caras praticamente para trazer um. E eu entendo que atacante vale mais. Eu entendo que o gol é mais importante do que qualquer outra coisa. Mas jura que esses 5 jogadores valem o Yuri Alberto? É estranho. Eu tenho certeza que amanhã o Robert Renan vai ser vendido para um time da Premier League por muito mais. O próprio Pedro, a chance de daqui a um ano e meio, 2, ele ser vendido para um outro time da Europa por muito mais dinheiro é gigantesca. A tendência é que o Corinthians ganhe mais pelos 30% que ficou agora quando o Zenit vender ele do que por esse valor irrisório que a gente ganhou. E o pior é o Alessandro vir e falar o seguinte: o valor do Pedro foi esse porque, ele é um cara que jogou poucas vezes no profissional, mano. Ele não é um cara testado, então, chegou um valor, a gente teve que vender. Mano, hoje em dia os clubes europeus cada vez mais contratam jogadores antes mesmo deles estrearem no profissional. O Alessandro fala isso, ou ele acha que a gente é burro, ou ele é burro. Não é possível, mano. Ele tá achando que a gente tem cara de otário, velho. Meu, sem comparar atleta de novo. O Palmeiras veio contratar o Endrick agora, o Real Madrid veio contratar o Endrick sem o cara ter jogado um jogo no profissional, mano. O Real Madrid contratou o Vinícius Júnior, com o Vinícius Júnior tendo feito pouquíssimos jogos no profissional, e isso acontece cada vez mais. Aí ele vira e fala que vendeu o Pedro por essa miséria, porque o cara não jogou no profissional. Você tá de sacanagem, velho. É zoar com a nossa cara, é brincar com a gente. Não dá, velho. Não dá. Então não vendia o cara, deixava ele jogar e arrisca. É melhor arriscar do que vender por nada, velho. Arrisca deixar ele jogar um pouquinho, ter as oportunidades, e às vezes ele consegue jogar bem, e jogando bem a gente consegue ganhar mais. Mas no Corinthians as coisas não funcionam. Com 9 milhões de euros que o Corinthians vai receber, ele vai pagar, sei lá, o salário do mês e todas essas dívidas para jogadores, mas mês que vem as dívidas vão aumentar porque outros jogadores vão entrar na justiça. Que bizarro é o Alessandro. Que bizarro é o Corinthians está sendo. E para fechar, mano, hoje teve uma entrevista do Duílio. Eu não vou nem destacar ponto a ponto, tá? Pro Neto. Primeiro falar do Neto. Ridículo, Neto. Um cara que fala que ama o Corinthians é uma bosta. É uma merda nenhuma. É um cara que perdeu... Se você ainda acredita no que o Neto fala, se você ainda considera o Neto um torcedor corintiano, você é um trouxa. O Neto passa pano... Vou falar passa pano pra não ser muito pesado. Pro Duílio até... Chega a doer, cara. É vergonhoso. O Duílio não entende o tamanho do Corinthians. E os caras passam pano pro Duílio. O Duílio acha que a gestão dele é boa, porque nós queríamos uma gestão que controlasse os gastos, e ele controlou. Controlou aonde, Duílio? Sendo que você reduziu a sua dívida em 0,2%. O Duílio acha que é bom passar o bastão para o próximo presidente de uma maneira boa, com um clube bem estabelecido. Bem estabelecido aonde? Sendo que você não tem um time, você não tem um elenco, e você não tem uma estrutura boa, cara. O Corinthians hoje não tem uma estrutura boa. Como eu disse, o Corinthians deve mais de 900 milhões só de dívidas, tirando o estádio. As pessoas parecem que têm medo de perguntar pro Duílio: e aí, Duílio, você não tem vergonha do que você está fazendo? Você acha mesmo que o Corinthians melhorou na sua gestão? Tudo bem, mano, ficar sem ganhar títulos durante 3 anos, mas você acha que daqui a 6 meses, quando você sair, o próximo cara vai virar e vai falar assim: mano, foram 3 anos que só aconteceram coisas boas. Agora a gente vai poder fazer que nem o Flamengo, a gente vai poder investir? Eu duvido, mano. É sacanagem. Olha pra nossa cara do torcedor e fala que a gente é trouxa, velho. As manifestações ontem no estádio foram poucas, tem que acontecer de novo no domingo. E tem que ser manifestações pesadas contra o Duílio, contra o Alessandro, para que esses caras saiam do Corinthians. É bizarro o que tá acontecendo. É absurdo. A gente vai continuar nesse ciclo sem ganhar títulos, contratando jogadores medianos e vivendo de pagar dívidas para jogadores que nós não pagamos o salário, não pagamos direitos de imagem. E o Corinthians vai se enfiando nessa bola de neve.
vai se enfiando nesse problema. Um problema que parece que não tem fim. Diretoria tem que sair. Renovação e transparência tem que acabar. Não pode continuar no Corinthians. A nossa oposição, que eu não sei se vai prestar, mas ela tem que entrar no poder. Alguma coisa de diferente tem que entrar no poder. Para que entendam o tamanho do Corinthians. Para que entendam a real importância dessa camisa. Porque o Corinthians é gigantesco. O Corinthians é o maior do Brasil, um dos maiores do mundo. Mas está sendo tratado como um pequeno. Os caras acham que ser eliminado na fase de grupos da Libertadores é normal, é aceitável. Os caras viram e falam que a gente tem que focar 100% no brasileiro, como se, tipo assim, cara, o nosso time é isso, tem que focar no brasileiro. Mano, vocês fizeram que esse time fosse assim. E não adianta vir falar que, por isso, por aquilo, por aquilo. Não, vocês colocaram o Corinthians nessa situação. A gente podia mais, mas por culpa de vocês, estamos brigando lá embaixo. Por culpa de vocês, a gente agora joga Sul-Americana e tem que considerar a Sul-Americana um torneiozaço. O Corinthians pode e merece muito mais, porém tem que ser tratado com respeito pelas pessoas que estão lá dentro. Duílio, Alessandro e toda a renovação e transparência, saiam do Corinthians. Vocês estão acabando. E se você, torcedor, que não percebeu isso ainda, alguma coisa está errada. Esse time, esse grupo, ele é ruim, é fraco. E a culpa é de quem os colocou lá. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. É um vídeo mais longo, mas é para falar sobre algo que me incomoda muito. E está incomodando a todos vocês, eu tenho certeza. O Corinthians pode e merece muito mais. Então vamos brigar, vamos protestar para que isso volte a acontecer. Deixa o like, gente. Me ajuda muito, é muito importante. Pô, é um assunto chato, o Corinthians está passando por uma fase ruim, mas por favor, deixa o like que vocês me ajudam muito. Se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, aquele amigo corintiano que não está entendendo muito bem o que está acontecendo, compartilhe esse vídeo. Tem outro vídeo no canal falando sobre a chapa Renovação e Transparência, dá uma olhada lá, tá super legal. E muito obrigado a todos vocês mesmos. Um abraço a todos e vai Corinthians!